Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, podemos nos assentar um instante. Vamos colher da palavra de Deus que acabamos de ouvir algum ensinamento para a nossa vida. Evangelho de hoje um pouco longo, Jesus conta 2 parábolas, mas eu queria começar esta nossa meditação a partir desta frase que está no Evangelho de hoje. Quero também acolher a todos. Eu vi que tinha 2 celulares posicionados, então Coroinha me disse que essa missa também é transmitida pelas redes sociais, então saudar também aqueles que acompanham conosco esta Santa Missa. Pois bem, a frase
que eu quero destacar e começar a partir dela a nossa reflexão, a nossa meditação, é justamente essa. Onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós podemos nos perguntar, qual é o tesouro da nossa vida? Qual é a nossa maior riqueza? Maravilha. Nossa maior riqueza é Deus. Nós estamos acompanhando, quem vem à missa todos os domingos, Jesus insistindo, para os seus discípulos e também para nós, que somos seus discípulos hoje, que nós devemos ter o nosso olhar sempre voltado para o fim último da nossa vida, que é Deus. Às vezes nós vivemos neste mundo como se a gente fosse viver eternamente aqui. E vamos nos apegando a um monte de coisa. E vamos vivendo muitas vezes de um modo egoísta, pensando só em nós mesmos, em acumular as coisas. O mundo de hoje ensina que a gente tem que acumular, e a gente nunca está satisfeito com o que tem. Vejam, não está errado, a gente lutar, batalhar para ter as coisas, para ter uma vida digna, uma vida confortável, fruto do trabalho. Está certo, Jesus não é contra isso. Jesus não é contra a riqueza. Jesus não é contra a gente ter as coisas. O perigo, meus irmãos, é quando a gente confia só no que a gente tem no bolso e se esquece de Deus. E se esquece também de fazer o bem, de ser generoso, de partilhar com o outro um pouquinho do que a gente tem. Se o nosso tesouro é Deus, a nossa maior riqueza é Deus, a riqueza material que a gente tem neste mundo é para a gente viver neste mundo. Mas a nossa riqueza material, o que nós temos, de bens materiais, não nos dá a salvação. E às vezes a gente esquece disso. Quem nos dá a nossa salvação é Jesus. Esta semana, se não me engano, esta ou na outra, mas eu acho que foi nesta, morreu inesperadamente o filho do dono da rede de supermercados Pão de Açúcar. Um milionário, bilionário. E morreu inesperadamente um atleta, um homem que praticava esporte, 58 anos. E morreu do nada. Teve uma morte súbita. Para quem ficou, toda a sua fortuna? Ficou aqui no mundo, ninguém leva nada. Então, para dizer, a nossa riqueza sempre é Deus. É Ele que tem que ocupar o lugar mais importante da minha vida. Batalhar, trabalhar para a gente conquistar o que a gente necessita e sonha e precisa e quer ter, tudo bem, está tudo certo. Mas cada coisa no seu lugar. Os bens materiais no lugar que ele deve ocupar. E Deus no lugar que Ele deve ocupar na nossa vida. Porque às vezes a gente vai correndo para cá e para lá e vai se esquecendo de Deus. Está tão preocupado em obter as coisas, em querer as coisas, em comprar isso, comprar aquilo, alcançar aquilo, que a gente vai se esquecendo. Opa, e cadê Deus aqui? Como que eu estou buscando Deus também na minha vida? Ele é o tesouro maior da minha vida. Porque é Ele que me dá a salvação. Não é o que a gente tem. O que a gente tem fica para trás. No caixão vão apenas algumas flores. Todo o resto fica por aqui. E dependendo da família, ficam brigando entre si para ver com quem fica com o quê. Então, queria começar com esta frase, justamente isso,
Porque às vezes a gente vai construindo os nossos tesouros neste mundo e vamos nos esquecendo do nosso maior tesouro, que é Deus nosso Senhor. Se o nosso tesouro é Deus, Jesus nos convida a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E se assim vivermos, conscientes de que nós não moramos, a nossa morada definitiva não é aqui. Nossa vida neste mundo é peregrinação, é passagem, é caminho para aquela vida sim, aquela sim, eterna. E aquela vida eterna começa a ser construída já aqui, nos nossos gestos de amor, de fraternidade, de bondade. Quando vivemos vigilantes, Jesus fala no Evangelho de hoje, vigilância, isto é, ficai atentos, ficai atentos. O dono da vida pode chegar a qualquer momento, no momento inesperado, e você vai estar preparado? Ao que parece, a gente nunca está preparado, né? Mas fazemos sempre atenção. Os discípulos, o discípulo de Jesus, o homem e a mulher que vive nessa perspectiva, né, consciente de que deve buscar a Deus, não vive acomodado, não vive fechado em si mesmo, no seu egoísmo, na sua indiferença, mas procura estar atento, disponível para fazer o bem, para construir o reino de Deus, que é um reino de fraternidade, de amor, de bondade, de partilha. É isso que Jesus nos pede. É como se Jesus dissesse assim a nós: fiquem atentos, prestai atenção, para não viverem no egoísmo, para não viverem indiferentes com o sofrimento dos outros, preocupados apenas com vocês mesmos. Fiquem atentos. É assim que vocês se preparam. Vocês poderiam perguntar: mas padre, como que eu posso me preparar para a vinda do Senhor na minha vida? É olhando para Jesus. É procurando viver como Ele viveu. Se Jesus, quando vier nos chamar a nossa vida de volta, nos encontrar como homens e mulheres que procuram a cada dia fazer o bem, vivemos a fraternidade, vivemos a misericórdia, estamos nos preparando, estamos preparados. Apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, Deus conhece o coração de cada um de nós. Mas se vivemos nesse esforço de todos os dias, de sermos homens e mulheres melhores do que somos, mais humanos, mais fraternos, estamos nos preparando. O Senhor virá ao nosso encontro, esta é a verdade, e pedirá de volta a nossa vida. E como nós estamos vivendo? Às vezes nós pensamos que o dono da nossa vida, que nós somos os donos da nossa vida. Somos não. O dono da nossa vida é Deus. Tanto é verdade que Ele pede a hora que Ele quer. No dia que Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele pede de volta a nossa vida. E nem nos pergunta muito. Acho que Deus nunca pergunta assim: você quer morrer hoje? Ah, Senhor, espera mais um pouquinho aí, mais uns dias, mais uns anos, né? Quando chega a hora, meu filho, venha, né? Para dizer, Ele é o dono da vida. E nos deu para que a gente vivesse de um modo inteligente, né? E cuidássemos desse dom que Ele nos deu. E passássemos por este mundo fazendo a diferença. Eu sempre me pergunto, quando Deus Nosso Senhor me chamar, o que eu tenho para oferecer a Deus?
Quais foram as marcas que eu deixei neste mundo positivas? Como eu passei por este mundo? Eu acho tão bonito no Evangelho uma expressão que alguém falando de Jesus diz assim dele: ele passou por este mundo fazendo o bem. Dizem de Jesus isso. Que bom seria se no final da nossa vida dissessem da gente a mesma coisa. Este homem, esta mulher, passou por este mundo fazendo o bem. Olha que bonito. Eu penso que um pouco isso deve ser a nossa caminhada neste mundo, a nossa história. Passar por este mundo como verdadeiros discípulos de Jesus. Homens e mulheres que se esforçaram todos os dias para imitar o seu mestre. Para imitar Jesus. Imitar Jesus na sua capacidade de amar. Na sua capacidade de ir ao encontro do outro, daquele que precisava dele. Por que as multidões corriam atrás de Jesus? Porque encontravam Jesus uma palavra boa, uma palavra de esperança. Nós vivemos num mundo tão cheio de tantas coisas ruins. E as pessoas, quando vêm até nós, encontram em nós uma palavra boa, uma palavra de esperança. Dizem: olha, eu estou aqui, vamos para frente, essa situação vai passar, vamos olhar para Deus, vamos confiar em Deus. A gente é indiferente, né? Então as pessoas só corriam para Jesus porque não encontravam nele condenação para os seus pecados. Encontrava acolhida, mão estendida. Vem, eu te acolho, eu te perdoo, volte para a sua vida, retome a sua vida, procure não pecar mais. Então as pessoas acorriam para Jesus porque encontravam nele tudo isso. E nós, como seguidores de Jesus, devemos imitá-lo, né, no seu amor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o discípulo de Jesus é aquele que vive nessa atitude de vigilância, atentos, nos preparando bem, né, pela vivência do amor, fazendo viver em nossa vida os valores do reino de Deus. Neste mundo tão cheio de contrariedades, de contradições, darmos testemunho de Jesus. Que bom seria se as pessoas olhassem para nós e vissem em nós um pouco de Jesus. É triste quando alguém diz assim: olha, aquela fulana ali, aquele fulano ali, vai tanto na igreja, reza tanto, está na missa, está não sei o quê, e tem um comportamento que não condiz, que não combina com a fé em Jesus. Então este deve ser o nosso esforço de todos os dias. Nós sabemos que não é fácil. Também para mim não é fácil imitar Jesus. Porque tantas vezes nós somos humanos, o egoísmo ronda o nosso coração. Às vezes o mal ronda a nossa vida e nós temos que estar vigilantes, como Jesus pede. Vigilantes, para nos parecermos com Jesus. Aí sim faz sentido dizermos que somos cristãos, né? Na primeira leitura que nós ouvíamos, nos ensina que só a fidelidade aos caminhos de Deus gera vida, gera libertação. Egoísmo e indiferença geram sofrimento, geram morte. Portanto, nós somos convidados a trilhar o caminho do bem, o caminho do amor, que foi o caminho que Jesus viveu e apontou para os seus discípulos. Estes são os valores do Evangelho. Então, o verdadeiro tesouro que precisamos cultivar e dar sentido à nossa vida é justamente vivermos o reino de Deus que Jesus anunciou. E assim eu concluo dizendo que, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus age no mundo através de nós. Através de nós. Quando nós amamos, Deus está presente no mundo através do nosso amor. Quando nós fazemos o bem, é Deus que está em nós fazendo o bem.
Então prestemos muito atenção para a nossa vida, para sermos neste mundo aí sementes boas, luz, focos de luz, de amor, de bondade. E assim nós vamos a cada dia construindo o reino de Deus, que já começa aqui. A vida que nós queremos em Deus no céu já começa a ser construída aqui, nas sementes de amor e de bondade que vamos semeando neste mundo. Que Deus nosso Senhor nos ilumine nesse dia e que saiamos desta igreja hoje, irmãos e irmãs, ainda mais conscientes da nossa pertença a Deus. Nós somos homens e mulheres que pertencem a Deus. É dele a nossa vida. E o nosso tesouro é Ele. A nossa maior riqueza é Deus. E se Ele é a nossa maior riqueza, nós precisamos viver de tal modo que a nossa vida corresponda a isso. Que Deus nos ilumine, que Ele nos fortaleça em nossos bons propósitos de sermos e de vivermos a nossa vida de fé e em Cristo nosso Senhor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.